Capítulo 1. O que são contas a receber? Contas a receber é um ativo no balanço patrimonial de uma empresa, pois representa o dinheiro que é devido à empresa e que ela eventualmente poderá receber. Representa o valor total que a empresa precisa receber de seus clientes, deduzidos quaisquer valores que já tenham sido pagos. Em outras palavras, uma conta a receber é o dinheiro que uma empresa espera receber no futuro de seus clientes. Então, contas a receber é uma obrigação legal que um cliente deve a uma empresa por produtos ou serviços que foram entregues, mas ainda não pagos. As faturas são o tipo mais comum de contas a receber. Quando uma empresa fornece bens ou serviços a um cliente, ela envia uma fatura ao cliente detalhando o valor devido. O cliente tem então um certo período de tempo para pagar a fatura, normalmente 30 dias. Uma vez que a fatura é paga, as contas a receber são reduzidas pelo valor do pagamento. Se o cliente não pagar a fatura dentro do prazo especificado, as contas a receber são registradas no balanço da empresa como uma dívida pendente. Capítulo 2. Analista de contas a receber. As contas a receber são uma parte importante de qualquer negócio, pois fornecem uma fonte de capital de giro. Isso porque as contas a receber representam dinheiro devido à empresa, que pode ser usado para cobrir despesas e melhorar o fluxo de caixa. O benefício de se ter analistas de contas a receber é que eles podem garantir que a dívida seja paga para a empresa de forma mais eficiente. Um analista de contas a receber fornece suporte a contas a receber através do monitoramento de todos os aspectos da cobrança de dívidas pendentes de uma empresa. Eles verificam problemas de pagamento ausentes e não resolvidos, monitoram contas vencidas e preparam relatórios para gerentes. Como analista de contas a receber, seu trabalho geral é ajudar uma empresa a gerenciar seus processos de cobrança e cobrança de dívidas. Seus deveres e responsabilidades são: preparar e enviar faturas, processar pagamentos recebidos, conciliar contas de clientes, emitir notas de crédito, crie relatórios de métricas e envelhecimento de contas a receber, fazer o acompanhamento de clientes sobre pagamentos em atraso, atualizar informações de faturamento do cliente, manter a documentação para relatórios e auditorias em conformidade. Isso pode parecer semelhante a muitas outras funções de contabilidade, mas os analistas de contas a receber se concentram mais na cobrança de dívidas pendentes, na resolução de problemas de cobrança, na inserção de dados do cliente e no gerenciamento de fluxos de caixa. Como se tornar um analista de contas a receber? As principais qualificações para se tornar um analista de contas a receber são um diploma de bacharel em um assunto relevante e alguma experiência com processos de cobrança e cobrança de dívidas. Apesar das semelhanças, um analista de contas a receber não tem a função de contador, e as empresas não esperam que você possua uma certificação nessa área específica. No entanto, a experiência anterior em uma posição relevante pode ajudá-lo a obter uma vantagem competitiva neste campo. Este não é um cargo de gestão, mas ainda requer habilidades importantes para desempenhar plenamente a função. É necessário um profundo conhecimento do seguinte para a função: contas a pagar, contas a receber, faturamento, entrada de dados, cobrança, gerenciamento de faturas, verificação de faturas, lançamento de pagamentos, processamento de pagamentos e padrões BR-GAAP, que são os princípios contábeis aceitos. Algumas das habilidades mais básicas utilizadas nesta função de analista de contas a receber incluem o software de automação contábil. E embora as habilidades sejam importantes para a função, lembre-se de que se encaixar na cultura e no ambiente da empresa geralmente é tão importante quanto. Além disso, recomendamos você a se aprofundar em técnicas de venda e negociações, pois será muito útil em sua rotina. Muitas vezes, o analista de contas a receber também pode trabalhar como terceirizado para uma empresa. Algumas empresas podem optar por vender suas contas a receber a terceiros com desconto. O terceiro torna-se então responsável pela cobrança do pagamento do cliente. Essa pode ser uma boa opção para empresas que estão lutando para sobreviver e não sabem mais como cobrar e receber os valores devidos de seus clientes. Quais os benefícios de se ter analistas de contas a receber na empresa? E são vários os benefícios de se ter profissionais especializados em analisar e cobrar essas contas a receber.
Além de fornecer fonte de capital de giro, uma empresa pode aumentar suas chances de obter um empréstimo, por exemplo, provando que existem contas a receber juridicamente vinculativas. Isso porque o credor pode ver a prova do sucesso do negócio, na forma de contas a receber, e a capacidade da empresa de pagar o empréstimo. As contas a receber podem ser usadas para financiar o estoque, o que significa que as empresas podem solicitar mais estoque sem pagar antecipadamente. Essa pode ser uma maneira útil de gerenciar o fluxo de caixa e manter os níveis de estoque altos. Assim, o contas a receber serve tanto como pesquisa de mercado na perspectiva de que pode ajudar as empresas a entender o que está vendendo e quando pedir mais produtos e uma fonte de capital de giro. Além disso, também pode melhorar as vendas ao permitir que clientes e consumidores comprem agora e paguem depois. Esse caso pode ser especialmente útil para compras recorrentes, grandes e únicas. Por exemplo, se um cliente deseja comprar um carro novo, é mais provável que ele faça isso se puder financiar a compra e fazer pagamentos mensais. O mesmo vale para empresas que oferecem serviços, como empresas baseadas em assinatura. Mas, antes de sair liberando crédito para os consumidores, é importante que a empresa tenha uma política de processo de análise de crédito forte, evitando futuros prejuízos. Por fim, as contas a receber podem ajudar as empresas a gerenciar seus impostos. Isso ocorre porque as contas a receber podem ser usadas para compensar o imposto de renda. Se uma conta a receber não puder ser reembolsada, a empresa pode cancelá-la como uma dívida incobrável, reduzindo o valor dos impostos devidos. Capítulo 3 – Componentes de contas a receber. As contas a receber são parte integrante das demonstrações financeiras de uma empresa. Elas são normalmente divididas em três partes principais. 1. O principal. Este é o valor original devido pelo cliente. 2. Os juros. Este é o valor dos juros acumulados sobre o recebível. 3. As taxas atrasadas. Este é o número de taxas atrasadas cobradas do cliente. Esses três componentes são importantes de entender, pois podem afetar a saúde financeira de uma empresa. O principal é a parte mais importante das contas a receber, pois representa o dinheiro que é devido à empresa. Os juros e multas por atraso também são importantes, pois podem aumentar o valor devido à empresa. É importante lembrar que as contas a receber nem sempre são pagas em dia. Muitas vezes, as contas a receber podem ser uma das maiores fontes de inadimplência de uma empresa. É por isso que é importante ter uma forte política de contas a receber e um bom sistema de gestão de contas a receber. Capítulo 4 – Contas a receber versus contas a pagar. Contas a receber e contas a pagar são dois conceitos importantes na contabilidade. Ambos representam dinheiro devido a uma empresa, mas existem algumas diferenças importantes entre os dois. As contas a receber podem ser o dinheiro devido a uma empresa por seus clientes. Em contraste, as contas a pagar são o dinheiro que uma empresa deve a seus fornecedores. O primeiro representa um ativo, enquanto o segundo representa um passivo. No português claro, contas a receber trazem dinheiro, enquanto contas a pagar aplicam esse dinheiro. As contas a pagar pendentes podem levar a vários problemas para uma empresa. Primeiro, pode levar a problemas de fluxo de caixa, pois a empresa pode não ter dinheiro suficiente para pagar seus fornecedores. Isso pode levar os fornecedores a cortar o fornecimento de produtos e serviços para a empresa, o que acaba com o processo de produção. Segundo, pode prejudicar a pontuação de crédito da empresa, pois as contas a pagar são uma forma de dívida. Isso pode tornar mais difícil e caro para a empresa pedir dinheiro emprestado por aí. Finalmente, pode prejudicar a marca de um negócio, levando ela à falência. Isso ocorre porque as contas a pagar são consideradas dívidas não garantidas, o que significa que qualquer garantia não as suporta. Se uma empresa inadimplir em suas contas a pagar, seus credores podem tomar medidas legais para cobrar o dinheiro devido. Isso pode levar à apreensão dos ativos da empresa e, normalmente nesses casos, a empresa é forçada a ir à falência. Contas a receber é uma posição muito mais favorável do que contas a pagar. As empresas que podem garantir que suas contas a pagar sejam feitas no prazo,
mas ter uma boa equipe de profissionais que gerenciem as contas a receber é fundamental para a sobrevivência do negócio. Capítulo 5. Cobrança de créditos em atraso. 1. Controle. Mantenha um controle permanente da carteira de vendas a prazo, utilizando, de preferência, uma planilha eletrônica ou sistema informatizado específico para a cobrança que contenha os dados consolidados da carteira de crédito, tais como identificação do cliente, seu limite de crédito, valor dos saldos devedores, parcelas vencidas, etc. Mantenha esses dados permanentemente atualizados para tomar as providências de cobrança. 2. Ações de cobrança. As empresas que conseguem maior sucesso na recuperação de crédito são aquelas que adotam ações de cobrança, que são implementadas a partir do atraso do pagamento por parte do cliente, como as sugeridas a seguir. Etapa 1. Após o vencimento da parcela de financiamento, a empresa envia uma carta educada ou faz contato por meio de um telefonema amigável, lembrando ao cliente de sua conta vencida. Se o cliente tem um motivo aceitável para o atraso e demonstrar intenção firme em quitar o débito, um novo acordo pode ser feito para viabilizar o recebimento. Nesta etapa, o contato costuma ser mais amigável. Tem a finalidade de apenas lembrar o cliente do vencimento. Etapa 2. Se a conta não for paga, é feito um segundo contato, por carta ou telefonema, em tom mais assertivo, comunicando tratar-se da última tentativa de negociação, para evitar o registro do cliente em órgão de proteção ao crédito. A essa altura, é recomendável cortar totalmente o crédito do cliente. Etapa 3. A empresa efetua o registro em órgão de proteção ao crédito e é feita uma notificação extrajudicial. Etapa 4. O título é encaminhado para protesto ou é acionado o juizado especial, pequenas causas. 3. Negociação. Como dissemos, é importante contatar o devedor inadimplente rapidamente logo após o vencimento da dívida. Deve-se questionar o motivo do atraso, ouvir suas alegações e utilizar argumentos para tentar convencê-lo a quitar o débito imediatamente. Se o cliente não puder pagar de uma só vez, acerte uma nova data para pagamento ou negocie novo parcelamento da dívida, de preferência incorporando juros e multas por atraso. Anote as razões alegadas pelo cliente, a renegociação feita e o novo vencimento da parcela em atraso. Condicione a liberação de novas vendas a prazo ao cumprimento do acordo estabelecido. Por fim, mostre firmeza na negociação, sem ser ofensivo, e faça o devedor entender que você adotará todas as medidas necessárias para receber seu crédito. 4. Flexibilidade. A empresa deve ser flexível na hora de cobrar, apresentando alternativas negociais que visem facilitar a recuperação dos créditos, por meio de acordos e renegociações que interessem ao cliente e à empresa. Critérios e parâmetros muito rigorosos podem inviabilizar o recebimento. Se você perceber que a situação financeira do devedor é muito difícil e se a operação de crédito não tiver garantia pessoal ou real, proponha formas alternativas de pagamento, como a retomada das mercadorias vendidas, o recebimento de outros bens oferecidos pelo devedor ou mesmo a renúncia da parte da dívida. 5. Respeito ao cliente. Os clientes podem estar na condição de inadimplentes pelas mais diversas razões, que vão desde questões simples, como esquecimento, desorganização ou descontrole financeiro momentâneo, até motivos mais sérios, como desemprego ou doença na família. Se forem bem conduzidas as etapas de cadastro e concessão de crédito, a tendência é de que apenas pequena parcela da inadimplência seja devida a questões mais graves, como falta de caráter e irresponsabilidade do cliente. Por isso, o respeito à pessoa deve ser observado na abordagem a ser feita aos clientes em atraso. O objetivo principal das ações de cobrança é recuperar o crédito sem causar constrangimento e conflitos desnecessários. 6. Respeito às leis. O Código de Defesa do Consumidor, criado pela Lei 8.078 de 1990, é um conjunto de normas que regula as relações econômicas entre os fornecedores de produtos e serviços e os consumidores finais. Para garantir esses e outros direitos, o Código de Defesa do Consumidor prevê punições de detenção e multa para os fornecedores que cometerem infrações como
Cobrar dívida de forma ameaçadora ou causando constrangimento físico ou moral ao devedor. Divulgar informações sobre o consumidor, expondo-o ao ridículo ou comprometendo sua atuação no trabalho ou no horário de descanso. Dificultar o acesso do cliente às suas informações cadastrais. Não corrigir imediatamente os dados registrados indevidamente em ficha cadastral. Não informar previamente ao cliente que seu nome será incluído nos órgãos de proteção ao crédito ou incluir indevidamente o nome do consumidor nesses órgãos. Enganar o consumidor, oferecendo-lhe benefícios que o produto ou serviço não oferece. Passar informações incorretas sobre as características, preço ou garantia do que está sendo vendido. 7. Uniformidade. Uma das grandes vantagens de se padronizar os procedimentos de cobrança é a garantia de que serão utilizados mecanismos uniformes nesse trabalho, fazendo com que os clientes sejam atendidos da mesma forma e com os mesmos critérios por todos os colaboradores, o que contribui para a efetividade na recuperação do crédito. 8. Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Os órgãos de proteção ao crédito são entidades privadas que recebem informações cadastrais de clientes de seus associados para inserção em seus bancos de dados. Ao associar-se a essas entidades, os comerciantes comprometem-se a cumprir um conjunto de procedimentos para obterem informações sobre pretendentes a crédito em suas empresas e para denunciarem inadimplência dos seus clientes. É importante notar que a denúncia de inadimplência aos órgãos de proteção ao crédito tem sido utilizada não só por empresas públicas e privadas, mas até mesmo por órgãos governamentais, como forma de pressão sobre consumidores e contribuintes inadimplentes para o recebimento de créditos oriundos de vendas de serviços e tributos não recolhidos. Tal medida deve ser tomada caso as demais ações de cobrança não tenham surtido efeito. 9. Notificação extrajudicial. A notificação extrajudicial é o expediente que pode ser adotado pelo credor quando, por advogado ou oficial de cartório, comunica ao devedor que ele está inadimplente e que, dentro de determinado prazo, deve regularizar seu débito sob pena de encaminhamento de cobrança judicial, com acréscimo dos encargos pertinentes, além de honorários advocatícios. 10. Protesto. O protesto público de instrumentos de crédito, duplicatas, cheques e notas promissórias, que comprovam o compromisso assumido pelo devedor, é feito em cartório próprio para esse fim. Com o simples apontamento oficial para protesto, a maioria dos devedores já comparece aos cartórios e quita seus débitos, evitando os transtornos de ações e custas judiciais. Essa medida pode ser tomada por pessoas físicas ou jurídicas. É um direito de todos os cidadãos, o qual preserva a credibilidade, evita a impunidade e atitudes de má-fé, restaurando moralidade e seriedade às transações comerciais. O que deve ser ponderado, antes de se protestar um título, são os custos envolvidos nesse processo, que podem contraindicar essa medida. No caso de micro e pequenas empresas, uma boa alternativa é acionar o juizado especial, pequenas causas, para tentar o recebimento dos débitos. Capítulo 6. Como registrar as contas a receber? Geralmente, existem duas maneiras de registrar contas a receber, o método de baixa direta e o método de provisão. O método de baixa direta registra as contas a receber à medida que são liquidadas com o cliente. Isso significa que, ao receber o pagamento do cliente, você o registrará como contas a receber. Essa é a maneira mais simples de registrar contas a receber, mas pode ser mais difícil rastrear quais contas a receber foram pagas e quais ainda estão pendentes. O método de provisão é uma maneira um pouco mais complexa de registrar contas a receber. Com o método de provisão, você cria uma conta de provisão que rastreia o valor esperado de dívidas incobráveis. À medida que os pagamentos são recebidos, eles são primeiramente aplicados ao saldo de contas a receber. A conta é baixada como dívida incobrável se o pagamento não for recebido. Esse método requer mais manutenção de registros, mas pode ser mais preciso no rastreamento de quais contas a receber ainda estão pendentes. Não importa qual método você use para registrar contas a receber, é importante gerenciar bem os registros de clientes devedores e suas informações de pagamento. Para ajudar nisso, a empresa pode e deve oferecer um sistema automatizado para auxiliar o profissional de contas a receber. Capítulo 7.
Como automatizar as contas a receber? Há muitas maneiras de automatizar contas a receber. A maneira mais comum é usar um software que possa rastrear os pagamentos dos clientes e aplicá-los automaticamente às contas a receber corretas. Isso pode ajudá-lo a manter registros precisos e facilitar a cobrança de pagamentos. Muitas empresas oferecem esse tipo de serviço e podem ser uma boa opção para pequenas e grandes empresas. Os softwares de automação, seja financeiro ou de contabilidade, devem atender à demanda da empresa. Isto é, devem ser flexíveis e com opção de módulos integrados, bem como dispor de um mecanismo de automação de fluxo de trabalho personalizado para cada negócio e ser intuitivo para o usuário. Dificilmente você encontrará a plataforma de pagamentos global perfeita, mas o gestor deverá buscar aquele que mais atende às necessidades do seu negócio. O que entendemos como um bom software nessa área é um sistema que oferece 1. Fluxos de trabalho inteligentes. Isto é, que permite automatizar tarefas manuais com fluxos de trabalho baseados em regras criadas pela própria empresa. 2. Sinalização de faturas. Isto é, que permite criar regras para sinalizar faturas automaticamente, sem que exijam um foco manual dos colaboradores durante as tarefas de cobrança. 3. Acompanhamento em tempo real. Isto é, que mantenha todos os seus stakeholders informados com notificações em tempo real, gerando relatórios e gráficos rápidos e úteis para melhor tomada de decisões estratégicas. Capítulo 8. Considerações finais. O contas a receber é um dos aspectos mais importantes de qualquer negócio. É uma medida da credibilidade de uma empresa e sua capacidade de pagar suas contas. É também um bom indicador de vendas e rentabilidade futuras. Ao compreender este conceito e sua importância para a empresa, os analistas de contas a receber devem oferecer excelência no serviço, trazendo resultados e informações que ajudam os gestores do negócio a tomar melhores decisões financeiras para o seu negócio. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de analista de contas a receber. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!